Oi, meu chapa. Você aí, eu não te conheço, mas muito provavelmente você gosta do Godzilla. Bom, isso não deve ser novidade, muita gente gosta do Godzilla. Mas a gente vai falar de alguns caras que não gostam dele. Quem são esses caras? Quem são esses malucos? São vilões de filmes da era clássica do Godzilla. O Godzilla, ele tá em muita evidência por conta do Monsterverse, né? Esse universo expandido que se iniciou com o Godzilla de 2014 e culminou agora no Godzilla X Kong. Porém, como eu disse, né, o Godzilla não é de hoje que é famoso e já tiveram dezenas e dezenas de filmes do Godzilla e nesses mais diversos filmes do Godzilla tiveram os mais diversos vilões do Godzilla, mas a gente vai evidenciar hoje 6, o dobro de 3 são os vilões que eu considero os mais icônicos do Godzilla, por assim dizer. Alguns deles já apareceram no Monsterverse, alguns ainda não, talvez apareçam. Mas, enfim, vamos começar com eles. É meio difícil de acreditar alguém que não goste desse rostinho, né? Olha esse rostinho, tão convidativo. Então, pô, vem cá em casa, vem tomar um chá. Como é, amigo? A gente vai começar falando da Biolante. Esse monstro, cara, ele é muito bizarro. Ah, Biolante. Por onde começar, cara? Ele é um crocodilo planta gigante. Bom, o cientista que criou essa criatura, por falta de denominação melhor, essa criatura ela foi criada por um cientista muito criativo, por sinal, fez esse ser baseado em um experimento que ele estava realizando com o DNA do Godzilla, com o DNA da filha dele, isso mesmo, em uma rosa. Sem entrar em muitos detalhes da história, que é o que não interessa pra gente, por que eu acho que o Biolante ele é interessante? Puramente por estética. O jovem é muito aesthetic. Porque ele é um bicho que, mano, o conceito dele é muito idiota, porém, ele é muito interessante visualmente falando. Cuca, planta gigante, entendeu? A princípio ele tem uma forma, que é uma rosa, e com vários tentáculos e gigante, e aí ele tem uma boca bem no centro do rosto dele, que é a rosa, porém depois ele evolui e vira esse bichão gigantesco aí que vocês devem estar vendo as imagens que eu tô colocando. Cara, ele quase come o Godzilla em um ponto do filme. Mas o Godzilla derrota ele, obviamente. Poros dele, como ele é uma planta, né? Poros, pólen. Eu acho que é pólen. O pólen dele evapora e vai pro espaço no fim do filme. Ele é um dos maiores vilões em questão de tamanho. E, mano, bicho planta gigante. Crocodilo. Vai dizer que isso não é interessante. Bom, o Mechagodzilla, ele já é um cara mais conhecido. Ele já apareceu no Monsterverse. Não consigo ler nada. Mas talvez você não saiba que o Mechagodzilla já teve 3 versões diferentes nos filmes clássicos. 3? Eu vou ressaltar aqui 2 que eu acho as mais interessantes. A primeira delas, ele tem um conceito muito bizarro, no mínimo, porque ele é meio que um clone do Godzilla. Em determinado momento, o Godzilla até luta com esse clone. Só que no meio da batalha, ele vai se danificando e revela que, na realidade, ele é um robozão Godzilla gigante. Ele tem míssil, tem raio congelante, campo de força, ele lava a sua roupa. O negócio dele é que ele foi meio que criado por uma raça alienígena de macacos que se disfarçam de humanos. Cara, japoneses. Olha o macaco! Mas enfim, e outra versão do Godzilla clássico, do Mechagodzilla clássico que eu quero referenciar aqui pra vocês é o Kiro, a terceira versão do Mechagodzilla dos filmes clássicos. Essa terceira versão eu acho interessante porque se liga na viagem. Só que vai ter aqui a viagem, cara, vai logo se preparando. O Mechagodzilla Kiro, que eu vou chamar só de Kiro, ele foi feito com os ossos do Godzilla original se vindo na sua composição, ou seja lá, por falta de expressão melhor. Enfim, em determinado momento até o espírito do Godzilla original, ele até possui o Kiro. E aí ele começa a destruir a cidade e tal. Cara, esses filmes é muito gosto adquirido. Você tem que se acostumar a gostar. Porque quando você começa a explicar conceitos pra uma pessoa que tá fora desse rolê, parece muito idiota. Mas enfim. E a gente vai falar da versão do Monsterverse, né? Que provavelmente deve ser a mais popular, por conta de ser a mais moderna, né? Apareceu no filme Godzilla vs Kong de 2021. E nessa versão, o Mechagodzilla, ele já tem um visual mais Transformers e tal. Ele é derrotado pela união de forças do Godzilla com o Kong. E é isso. O próximo personagem que eu vou falar agora vai ser o Kong.
Cara, é meio difícil não acreditar que esses dois eventualmente não iam se degladiar e enfiar a porrada um no outro em algum momento da história do cinema. Afinal de contas, o Godzilla, ele foi um pouco inspirado no Kong. O primeiro filme do Kong é de 1933 e o primeiro filme do Godzilla é de 1954. Se você viu o filme de 2005 do Peter Jackson, você sabe mais ou menos como é que funciona a história do filme de 33. O do Peter Jackson é meio que um remake bem fiel do filme original de 33. E a primeira reunião desses dois caras, do Godzilla e do Kong, rolou nos anos 60, com um filme japonês da Toho. E a princípio, talvez você não saiba, o filme era pra ser o Godzilla contra o monstro do Frankenstein. Isso aí. Bom, porém, em determinado momento da produção, eu não sei se por conta de direitos autorais, enfim, não sei qual foi o motivo, não sei se era mais barato Kong, não sei. Mas eles pegaram o King Kong e colocaram pra lutar contra o Godzilla. Tanto é que em determinados momentos do roteiro do filme dos anos 60, eles nem sequer fizeram algum tipo de adaptação pra encaixar o Kong no contexto do monstro do Frankenstein. Eles simplesmente colocaram ele lá e já era. Eu não sei muito bem como é que ia ser isso, o monstro do Frankenstein gigante contra o Godzilla. Mas, bom, enfim, mano, se você nunca viu esse filme original do Godzilla lutando contra o King Kong, cara, assiste. É impagável. Tipo, tu se mija de rir. É muito engraçado, cara. É muito hilário. Entendeu? Tipo, pega um dia aí. Se tu não tiver coragem de assistir o filme todo, o que eu super entendo, pega aí teus amigos e, sei lá, cara, pega as melhores cenas do filme, coletânea das porradarias dele. Vocês vão se mijar, cara. É muito engraçado. A gente avança no tempo para 2021. São 6 décadas. São 6 décadas. Matemática não é meu forte. E a gente tem um filme, né, com a produção elevada, já dentro do Monsterverse, com o Kong e o Godzilla. E o filme, pô, todo mundo já sabe como é que foi. Foi um filme gigantesco, mesmo em cenário de pandemia, e que garantiu uma sequência. Godzilla x Kong, né, o Novo Império. O próximo. O Space Godzilla. Maluco, o Space Godzilla é viagem. Se pra você não teve viagem o suficiente, vai ter agora com o Space Godzilla. Literalmente, porque a gente vai viajar no espaço agora. Afinal de contas, é Space Godzilla o nome do garoto. Esse rapaz, o Space Godzilla, os roteiristas... Pera, deixa eu tentar ajeitar essa porra desse microfone. Esse rapaz, o Space Godzilla... Por onde eu começo, cara? Nem sequer os roteiristas sabiam qual ia ser a desculpa pra criar um monstro espacial do Godzilla. Teve um determinado momento que seria Astro Godzilla o nome do vilão. A história não interessa muito, mas eu preciso contar essa parte. Os roteiristas ficaram em tanta dúvida que eles deram duas desculpas, eu não dou nem duas justificativas, duas desculpas para a criação desse bicho. Uma delas é que a Mothra levou o DNA do Godzilla para o espaço, e a outra é que, lembra do Biollante? Pois é, quando o Biollante morre, os poros dele, né, o pólen dele, ascende para o espaço. E lá, bom, de alguma maneira o DNA do Godzilla foi pro espaço, e ele se juntou com um fucking buraco negro, e a partir disso surgiu esse garoto aí, que você tá vendo. Esse Godzilla, um monte de cristal nas costas. Mas esse bicho, cara, ele dentro do Monsterverse ia ser iradíssimo. Dando aqui algumas cenas dele. Cara, eu sei que é tosquíssimo nesses filmes antigos, mas tenta imaginar isso com a produção de hoje e tal. Ia ser no mínimo interessante, né? Essa situação. Bom, o King Ghidorah, esse rapaz que você tá vendo nessa imagem de altíssima resolução, o King Ghidorah já teve várias versões também, em várias eras do Godzilla. Já teve Mecha King Ghidorah. O primeiro filme dele foi o King Ghidorah Monstro Tricéfalo. Mas não se estendendo muito nele, porque é um personagem que vocês já conhecem bastante, né? Tem que ser dado uma certa importância, porque ele é basicamente o arquirrival do Godzilla. E sempre quando tem King Ghidorah, você já fica... Eita, o pau vai comer e vai ser com força. Ele apareceu no meu filme favorito do Monsterverse, que é o Godzilla Rei dos Monstros, e teve uma luta épica com o Godzilla. E o conceito do Ghidorah sempre é geralmente a mesma coisa. Ele é um monstro intergaláctico, ele não é da Terra. Inclusive tem um anime que saiu pela Netflix, em que ele é quase um monstro de outra dimensão. Ele meio que... O Godzilla não consegue lutar com ele porque ele tá em outra dimensão. É um babado louco, mano. É uma viagem fortíssima, tá? Mas, cara, o design do King Ghidorah é o que eu tô falando.
O design do King Ghidorah nos filmes clássicos, né, ele sofre muito por conta do tempo, valor de produção, muito preso ao tempo dele, o visual. Ele sofreu uma repaginada agressivaça no Monsterverse. E ele ficou um monstro muito irado no Monsterverse. Inclusive o Rodan, que é um que eu não citei, foi a menção honrosa ao Rodan, ele também teve uma repaginada muito boa. A Mothra também. A Mothra eu também não citei, fica também a menção honrosa a ela. Mas é porque a Mothra ela é muito aliada do Godzilla em muitos momentos, né? O próprio Rodan também, nos filmes clássicos, tá? Que eu tô falando. Por último, um inimigo do Godzilla, ele gerou a morte do Godzilla. E é o Destoroyah. Cara, o Destoroyah, qual é o lance dele? Ele é um bicho e alguns micro-organismos que estavam no local onde o Godzilla original morreu, sofreram uma mutação por conta da arma que destruiu o Godzilla, que é o Oxygen Destroyer, o destruidor de oxigênio. E esses bichos eles vão mutando, vão aumentando de tamanho. Em determinado eles vão se Em determinado momento eles vão se fundindo e aí acabam se transformando nesse bicho que parece o diabo fazendo força pra cagar. Ele literalmente tem um ânus no peito, se é que vocês estão conseguindo ver essa situação. Foi responsável pela morte do Godzilla, de certa maneira, porque no filme em que ele luta com o Godzilla, nosso lagartão ele tá sofrendo, né, com um acúmulo muito grande de energia. E ele meio que tá derretendo. Inclusive, eu acho que inspiração, vocês estão vendo aí a imagem. Godzilla, Rei dos Monstros, teve um pouco dessa inspiração. Aquele momento em que ele meio que vira Super Saiyajin e com energia termonuclear, tipo, sobressalente. A luta deles é épica e aí no final o Godzilla acaba morrendo. Mas, cara, esse bicho, ele é iradíssimo. Troia ou DC Troia. E, cara, com uma repaginada de como ficaria iradíssimo esses monstros dentro desse novo universo, que já não é tão novo assim, né? Já tem seus 10 anos. E por que não transformar caras antigas em caras novas? E bom, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Esse é literalmente o meu primeiro vídeo. Tchau! Chega!